Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à 10ª lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição apresentaremos as diretrizes para a elaboração de um projeto elétrico. Aqui, essa elaboração de um projeto elétrico, a gente vai dar destaque ao padrão, às regras que são seguidas pelas concessionárias de energia elétrica, bem como às normas regulamentadoras de segurança do trabalho, mas o projeto elétrico em si, o projeto elétrico de uma placa, de um circuito impresso, um projeto elétrico de um equipamento elétrico, do esquema de ligação de uma chave de partida. Então, qualquer equipamento que utilize energia elétrica, qualquer sistema que utilize energia elétrica, também entra nesse foco de projeto elétrico. A importância do projeto elétrico nós vamos apresentar ao longo dessa aula, e ela serve tanto para essas instalações domiciliares, instalações industriais, instalações comerciais, assim como um circuito de uma placa, um projeto de um Arduino que você monta. É necessário que todos esses arranjos eles estejam documentados, tenham um projeto elétrico, tenham um memorial técnico daquela instalação, de forma que facilite a vida do usuário daquele equipamento e até do próprio projetista, o usuário, aquela pessoa que vai efetivamente utilizar aquele equipamento elétrico. Então, a nossa primeira pergunta é: o que é um projeto elétrico? O que é que nós podemos fazer num projeto elétrico? Quais são os recursos que temos que apresentar num projeto elétrico? É esperado que ao final dessa disciplina você compreenda, você assimile a importância do projeto elétrico, especificamente para aqueles projetos elétricos que são submetidos à concessionária de energia elétrica, de forma que você possa elaborar a documentação para fazer a submissão desse projeto elétrico e então a concessionária possa então liberar a ligação de energia da sua unidade consumidora. Então, quando nós falamos das instalações elétricas, nós estamos falando daquele conjunto de componentes que eles estão conectados entre si e que devem apresentar alguma característica de coordenação, de forma que possa fornecer energia elétrica de forma segura naquela instalação, tanto para a própria instalação quanto para os usuários envolvidos naquela instalação elétrica. Nesse caso, é muito comum a instalação elétrica apresentar alguma falha elétrica, às vezes em função de algum erro de instalação ou pura e simplesmente por desgaste do equipamento. Então, nesse caso, quando se ocorre uma falha nessa instalação elétrica, é necessário que seja feita uma intervenção e, dependendo da gravidade ou da complexidade daquela falha, você pode demandar horas de ações buscando identificar qual é o problema daquela instalação, e mesmo que esse problema tenha sido identificado, você buscar a solução, qual é a solução mais viável para essa instalação elétrica. Então, nessa instalação, quando você encontra essa solução para a falha, ou que você identifique que foi um componente danificado, então para tudo isso é necessário que você tenha um certo conhecimento sobre aquela instalação elétrica. Não menos importante e até muito mais importante que você tenha conhecimento sobre os serviços elétricos. Então, aquele que não é profissional das instalações elétricas, não faz sentido ele estar fazendo intervenção em uma instalação elétrica. Então, aqui nós estamos considerando que você é um profissional capacitado, que você conhece todas as diretrizes para se resolver uma falha elétrica, para fazer intervenção em uma instalação elétrica. Então, nesse caso, é necessário que, além de você ter toda essa sua capacidade técnica, você também tenha conhecimento sobre aquela instalação elétrica que você vai atuar. Ter falhas numa instalação elétrica é muito comum. É muito comum você estar na sua residência e simplesmente uma lâmpada deixou de funcionar, uma tomada não está mais funcionando, desarmou um disjuntor lá do quadro de distribuição, o disjuntor geral da sua instalação. Então, isso é muito comum em acontecer, inclusive em instalações novas. Aquelas instalações mais antigas é mais comum ainda, assim, é mais frequente essas ações e essas ocorrências por falha elétrica na instalação. Então, essa falha elétrica ela passa a ser muito mais grave quando ocorre um acidente elétrico, e quando esse acidente elétrico provoca a morte de um usuário ou deixa ele com alguma sequela. Então, nós temos aqui um gráfico de apresentação do número de acidentes e, consequentemente, algumas mortes em função desses acidentes elétricos ocorridos no ano de 2020, que são dados do Anuário de Acidentes de Origem Elétrica, que é fornecido pela Abracopel, do ano de 2021, mas tendo como referência o ano de 2020. Então, nós tivemos
o ano passado 66 acidentes por descarga da atmosfera, dos quais 47 foram a óbitos. Nós tivemos acidentes em função de curto-circuito nas instalações ou sobrecargas, 584, e tiveram óbitos de 26 usuários dessa instalação. Acidentes com choque elétrico foram registrados 853, com óbito 691 óbitos, totalizando aqui 1.502 acidentes elétricos. Então, no caso aqui nós temos os vermelhos, os acidentes fatais. Isso aqui são aqueles acidentes que são registrados. Então, possivelmente o número de acidentes deva ser até bem maior do que esses registrados aqui. Então, essas causas de acidentes, muitas delas são provenientes de falha de dimensionamento da instalação elétrica, ou então pelo uso de componentes e dispositivos não padronizados, ou ainda por falta de documentação da instalação elétrica. Imagine você tem um problema em uma instalação elétrica, você vai buscar solucionar um problema e você não tem ideia quais são os dispositivos que estão presentes naquela instalação elétrica, qual é o encaminhamento dos condutores. Então você não tem nada de documento daquela instalação elétrica. Então, antes de fazer a intervenção dessa instalação elétrica, o usuário, o eletricista, aquela pessoa o profissional que vai fazer a intervenção, ele deve ter conhecimento sobre diversos pontos dessa instalação. Aqueles mais importantes, ele deve saber, por exemplo, qual é a tensão da rede elétrica daquela instalação elétrica, por onde estão encaminhados, estão instalados os condutores da instalação elétrica, quais são os dispositivos de proteção utilizados, se são fusíveis, se são disjuntores, qual é o fusível de um respectivo circuito, qual é o disjuntor de um respectivo circuito. Então, se você identificar lá no quadro de distribuição se tem algum disjuntor desligado, se não tem, se existe algum circuito que foi desenergizado de forma acidental, ou ele está desenergizado porque ele não estava em operação. Então, todas essas informações devem constar, o proprietário deve disponibilizar para o usuário daquela instalação, para o profissional que vai fazer a intervenção naquela instalação, de forma que ele possa solucionar o problema daquela instalação elétrica. Aquelas instalações industriais que você já tem profissionais dedicados naquela indústria, então geralmente ele já tem toda essa documentação da instalação elétrica, de forma que ele já tem uma certa autonomia para buscar solucionar esses problemas. Então, quando você tem essas falhas na sua instalação elétrica, você precisa que essas perguntas sejam respondidas, basta você consultar a documentação, que essa documentação nada mais é do que o projeto elétrico daquela instalação elétrica. Então, esse projeto elétrico, ele apresenta de forma gráfica toda a identificação dos componentes daquela instalação. Esse projeto ele foi elaborado, foi previsto anteriormente à execução daquela instalação. Existem situações em que você tem uma instalação elétrica e posteriormente é necessário fazer o projeto de uma instalação que já existe. Então, possivelmente aquela instalação ela não seguiu as diretrizes das normas, tanto para elaboração como para dimensionamento dos componentes daquela instalação. Então, quando seguindo os passos normais daquela instalação, um projeto elétrico ele vai apresentar todos os componentes que vão constar futuramente naquela instalação, seja uma residência, seja um prédio residencial, comercial, ou indústrias, ou uma subestação. Então, todo e qualquer sistema que faça uso, ou edificação que faça uso da energia elétrica. Então, tendo a documentação dessas instalações elétricas, a essa documentação dá-se o nome de projeto elétrico. Nesse projeto elétrico devem ser utilizados símbolos normatizados, uma simbologia normatizada, de que forma seja fácil a interpretação e a leitura desse projeto elétrico. Então, para que esse projeto elétrico atenda às diretrizes que determinam as normas, tanto das concessionárias como da ABNT, como as normas de segurança, ela tem que apresentar alguns requisitos para atender alguns requisitos de segurança. Como nós estamos falando de segurança, nós estamos aqui buscando reduzir esses acidentes de trabalhos ou os acidentes com os usuários que ocorrem nas instalações elétricas. Então, as causas dos acidentes elétricos nas instalações, eles são os mais variados possíveis, né? Existem diversas fontes
de acidentes elétricos. Uma descarga atmosférica, por exemplo, é uma fonte de acidente elétrico, além das instalações elétricas no geral. Então, na fase de projeto, muitas dessas ações, caso o projetista tenha conhecimento, tenha boas noções de segurança, elas poderiam ser eliminadas ou talvez até pelo menos controladas, né? Então, cabe ao projetista, nessa fase de elaboração do projeto, ele prever ações, o uso de dispositivos de segurança que eles facilitem a fase de execução daquela instalação, o uso da instalação no geral e até as ações de manutenção, de forma que você consiga reduzir os riscos de acidentes elétricos. Então, para que uma instalação elétrica ela seja considerada segura, algumas medidas elas devem ser tomadas. E essas medidas elas devem ser iniciadas já na fase de projeto. Então, essas medidas elas buscam reduzir os riscos de acidentes elétricos, bem como proteger a integridade dos usuários daquela instalação. Então, são ações de segurança que você deve prever desde a fase de projeto, de forma a facilitar tanto os usuários quanto os técnicos, os profissionais que vão, porventura, fazer intervenção naquela instalação. Então, essas ações, esses requisitos, essas condições que são estabelecidas, elas são previstas na norma regulamentadora NR10, que ela estabelece as diretrizes para fazer a redução desses riscos de acidentes elétricos, de forma a garantir a segurança daquelas pessoas que estão envolvidas nas instalações elétricas, seja de forma direta ou de forma indireta. Então, para aquelas cargas, unidades com carga superior a 75 kW, alguns documentos da instalação elétrica eles devem ser previstos, bem como algumas ações. Então, nós vamos abordar aqui de forma geral. O interessante é que essas ações elas sejam previstas para todos os tipos de projetos elétricos, independente da carga, porque aí, nesse caso, você vai ter uma instalação mais segura. É obrigatório para aquelas unidades que apresentam carga superior a 75 kW. Então, por exemplo, é obrigatório nessas instalações que sejam utilizados dispositivos de desligamento de circuito, que eles possuam um recurso de impedimento de reenergização. Então, impedimento de reenergização é esse dispositivo. À medida que você desligou o disjuntor aqui, você faz um travamento da manopla do disjuntor e esse disjuntor não pode, então, ser energizado. Então, nesse caso, é interessante que esse dispositivo seja identificado, com identificação aqui de perigo, e, se possivelmente, informando até quem é o técnico, quem é o profissional que está fazendo intervenção naquela instalação. É interessante que, além dessa proteção nas instalações elétricas, sejam previstas também nas instalações que possam, eventualmente, provocar algum acidente elétrico. Imagine você está fazendo, por exemplo, uma intervenção em um motor ou um sistema de gás, que existem tubulações que vão dar acesso àquele equipamento. Então, você desligou a rede elétrica, mas eventualmente tem uma válvula, algum dispositivo que ele não foi bloqueado, um outro operário, um profissional, faz intervenção nessa válvula, abre, por exemplo, uma válvula de gás, então você está fazendo a manutenção no equipamento e, de repente, um jato de água ou um jato de gás vai de encontro a você. Então, nesse caso, é interessante que, além do bloqueio da parte elétrica, seja feito também o bloqueio das instalações que, porventura, estejam associadas àquela parte elétrica. Então, é interessante também que essa proteção desse dispositivo de seccionamento ela seja instalada também nos circuitos trifásicos, naqueles circuitos polifásicos, que, eventualmente, você consiga fazer o desligamento de forma simultânea daqueles dispositivos da instalação. Então, no caso aqui, dispositivos multipolares. Então, nós temos aqui dois disjuntores, um disjuntor tipo DIN e o disjuntor caixa moldada, cujos dispositivos estão aqui impedindo a reenergização desse equipamento. Então, é interessante também que os locais onde esses equipamentos vão ser instalados, eles sejam previstos de forma técnica. Imagine você tem aqui uma instalação elétrica, você tem quadros elétricos aqui no sistema de cogeração e você colocou os quadros elétricos, o inversor, por exemplo, colocou na área externa da residência, esse inversor, a caixa dele não é apropriada para ser exposto a jatos de água, como chuva, por exemplo, e você instalou esse equipamento num local inapropriado e, porventura, quando vier uma chuva, esse equipamento vai ter um desgaste, vai acelerar a questão da oxidação da carcaça desse equipamento e, futuramente, isso pode ser fonte de um acidente elétrico.
Nós temos aqui um outro caso em uma residência, onde foi instalado um disjuntor próximo ao chuveiro. Então, é muito provável aqui, dependendo de se ocorra um jato d'água, ter acesso a esse disjuntor, provocando um acidente elétrico com aquelas pessoas que estão envolvidas, que está eventualmente aqui tomando um banho, está fazendo uso dessa instalação. Então, os locais onde esses equipamentos vão ser previstos, onde vão ser instalados, eles também devem ser previstos de forma técnica, visando também as ações de segurança. Então, é interessante que os circuitos que tenham finalidade diferente, como comunicação, sinalização, controle, tração elétrica, eles sejam identificados e sejam instalados de forma separada, porque se eventualmente você precisar fazer uma intervenção em um quadro elétrico e o circuito de sinalização, por exemplo, ou de comunicação também for alimentado por aquele quadro e você tem que fazer a desenergização do quadro, então o circuito de sinalização e comunicação ele também vai ser desativado. Então, nesse ponto, você não vai poder fazer uso desses circuitos. Então, é interessante que você tenha quadros distintos para fazer o uso, principalmente nesses circuitos de sinalização e comunicação. No caso aqui de controle e tração, isso se aplica muito a instalações industriais, onde você vai precisar, por exemplo, estar erguendo cargas através de máquinas elétricas. Aí, se esse circuito estiver desenergizado, você não vai poder fazer uso desse equipamento. Então, no projeto elétrico também deve ser definida qual é o tipo de aterramento que você vai utilizar, se o neutro está ou não aterrado. Então, todas essas informações elas devem ser previstas lá no projeto elétrico. É interessante também que o seu projeto elétrico ele seja projetado de forma que, ao fazer o seccionamento da sua instalação, você possa fazer o aterramento daquele sistema. Então, nós temos aqui um exemplo de uma rede de distribuição, onde faz a desenergização da rede. Esses condutores aqui, eles fazem um curto-circuito entre os condutores fases e aqui o neutro, e esse ponto aqui ele é então aterrado. Se eventualmente essa rede for energizada, vai ocorrer um curto-circuito franco aqui nas instalações e vai desligar a proteção. Aqui nós temos um equipamento para fazer aterramento temporário em quadros de distribuição. Então, quando você faz a desenergização do circuito, aciona essa manopla e automaticamente ele faz o curto-circuito das três fases aqui. Se eventualmente esse circuito for energizado, vai resultar num curto-circuito franco. Então, além de fazer a equipotencialização aqui, você colocou os três terminais no mesmo potencial, esses terminais aqui eles são aterrados. Então, nessas instalações, à medida do possível, deve ser então prevista a instalação desses dispositivos para aterramento temporário. Em quadros de distribuição, instalações residenciais, é muito raro você fazer isso porque é outro tipo de quadro, mas em instalações industriais é muito comum que as instalações elas sejam previstas esse aterramento temporário. Então, nas instalações residenciais, geralmente são com cargas inferiores a 75 kW, não é essa obrigatoriedade, mas é interessante que você compreenda que, sendo possível, essas ações elas devem ser previstas em todos os quadros elétricos. Além disso, esses documentos das instalações elétricas, eles devem ser acessíveis, ou seja, se eventualmente tiver uma fiscalização ou algum profissional precisa fazer uso dessa instalação, dessas instalações elétricas, você precisa checar o documento. Então, esses documentos eles devem ser acessíveis. Então, esses projetos elétricos eles devem seguir as normas regulamentadoras de saúde e eles devem ser assinados por um profissional legalmente habilitado, no caso, um engenheiro, um eletrotécnico, que ele tenha registro no Conselho de Classe, no nosso caso, o CREA. Então, no caso do projeto elétrico, esse projeto elétrico ele deve ser acompanhado de um memorial técnico. Esse memorial técnico ele deve constar pelo menos a especificação dos dispositivos de proteção contra choque elétrico, queimadura, outros riscos adicionais. Se porventura aquela sua instalação, se tem um quadro de acionamento de motores, por exemplo, deve ser indicada também a posição dos dispositivos de manobra para fazer energização ou desenergização desse circuito. Lembrando que essa advertência, essa sinalização, ela é para o usuário e não para o equipamento. Ou seja, se o circuito está desligado, deve ser sinalizado na cor verde, ou seja, o profissional ele pode ter acesso àquela instalação. Se estiver ligado, deve ser indicado através de um sinalizador vermelho, de forma que o usuário ele entenda que aquele circuito está energizado e ele não pode ter acesso. É bem semelhante aqui ao semáforo, por exemplo. No memorial técnico também deve ser apresentada
a descrição dos sistemas de identificação dos circuitos elétricos, dos equipamentos, dispositivos de manobra, sistemas de controle, se tiver intertravamento, então, todas aquelas informações lá do projeto elétrico. Você especificar, por exemplo, qual é a corrente nominal dos seus disjuntores, de interruptores, qual é a seção dos condutores, qual é o tipo de aterramento. Então, todas essas informações elas devem estar presentes na documentação das instalações elétricas. Devem ser apresentadas algumas recomendações de restrição, de acesso ou advertência daquelas pessoas em determinadas áreas. Por exemplo, tem áreas que só devem ter acesso profissionais que tenham curso de NR10 ou que tenham conhecimento em instalações elétricas, de forma que essas áreas, por apresentar um maior risco de acidente elétrico, pessoas leigas que não têm conhecimento sobre eletricidade, elas podem, porventura, provocar um acidente elétrico ou nela mesma ou provocar um acidente elétrico em terceiro. Devem ser também apresentadas algumas precauções quanto a influências externas. Aqui nós estamos relatando questão de gases, possibilidade de ter vazamento de água em determinadas áreas da instalação lá. Geralmente isso aqui se aplica em instalações industriais. Devem ser apresentados também os princípios de funcionamento dos dispositivos de proteção, principalmente aqueles dispositivos que fazem uso e que são destinados à segurança das pessoas, como é o caso aqui do aterramento temporário, por exemplo. Deve ser apresentada também a descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção da instalação elétrica. Um caso típico aqui é o uso daquele dispositivo DR, quando você tem aqueles sistemas de aterramento TNC e TNS, aquelas diferenças de uso. Então, além de você informar qual é a solução que você utilizou para a proteção daquela instalação elétrica, você especificar quais são as restrições de uso e quais alterações não podem ser feitas, por exemplo, naquele circuito. Esses projetos também, eles devem garantir, no memorial deve ser estabelecida qual é a iluminação mínima, por exemplo, daquela instalação elétrica, qual o posicionamento adequado para fazer esses trabalhos, tanto de manutenção quanto de operação daqueles equipamentos elétricos. Então, nessas instalações elétricas, esses profissionais que vão eventualmente fazer uso dessas instalações elétricas, eles devem ter treinamento de segurança no trabalho, especificamente um treinamento quanto à norma regulamentadora NR10. Então, ao realizar esse treinamento na NR10, esse profissional ele vai estar capacitado para fazer interação nessas instalações que envolvem eletricidade. Lembrando que essa norma NR10 ela se aplica desde a fase de geração até o consumo, passando também pelas fases de distribuição, transmissão, ou seja, qualquer ação de uso de eletricidade, os profissionais que vão fazer intervenção naquelas instalações, desde construção, montagem, operação ou manutenção daqueles equipamentos, eles devem possuir treinamento em NR10. Nesse caso, ele vai ter toda aquela noção dos riscos que estão envolvidos naquela atividade e também algumas ações que eles podem exercer de forma a reduzir ou mesmo a eliminar esses riscos de acidentes elétricos. Então, esse treinamento ele é embasado nas normas técnicas e nas normas regulamentadoras que são estabelecidas pelos órgãos competentes. Então, segundo a NR10, lá no item 10.2.4, esses estabelecimentos com carga superior a 75 kW, eles devem possuir um prontuário da instalação elétrica, e esse prontuário é um conjunto de documentos que deve conter tanto os certificados dos profissionais que exercem atividades naquela instalação, deve possuir o projeto elétrico daquela instalação, deve informar uma série de documentos, desde a questão do projeto elétrico em si até o uso de sistemas de transporte, como é que você vai se deslocar se eventualmente um profissional sofrer um acidente naquela instalação, qual será o local de destino, qual o hospital, se dependendo do tipo de acidente. Não, toda essa documentação tem que estar prevista no prontuário das instalações elétricas. Então, deve apresentar o conjunto dos procedimentos e instruções administrativos de segurança e saúde. Então, nesse caso aqui, se eventualmente um profissional sofrer um acidente, qual é o encaminhamento que ele deve ser seguido para que ele seja socorrido o mais rápido possível. Deve ser apresentada também a documentação das inspeções do Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica ISPDA, ou seja, o laudo das instalações elétricas para atestar que aquela instalação elétrica ela está funcionando de forma adequada. Deve ser especificado todos os equipamentos de proteção coletiva, no caso o EPC
e o equipamento de proteção individual, o EPI, bem como as ferramentas, então laudo de teste desses equipamentos. Deve ser apresentada a documentação comprobatória dos profissionais que exercem atividades naquela parte elétrica. Se for engenheiro, qual é a habilitação, qual foi a instituição que ele se formou, ou seja, tem que apresentar o diploma daquele profissional, bem como se aquele profissional fez cursos de reciclagem de segurança no trabalho, tanto de NR10 quanto outras NRs, também deve ser apresentado os comprovantes desses documentos. Deve ser apresentado também os laudos de teste de isolação dos equipamentos elétricos, certificado desses equipamentos se forem de áreas classificadas, ou seja, aqueles equipamentos elétricos que são utilizados em áreas que têm acesso a gases, combustível, ao próprio combustível em si. Se eventualmente durante uma inspeção foi identificado que aquela instalação ela necessita de alguma intervenção e aquela intervenção ainda não foi contemplada, aí deve ser apresentado um relatório técnico dessas inspeções, apresentando também um cronograma de solução daqueles problemas que foram identificados. Vimos nessa aula as diretrizes para a elaboração do projeto elétrico, no tocante à definição do que é um projeto elétrico, quais são os cuidados, quais são os itens de segurança que devem constar num projeto elétrico. Na próxima aula apresentaremos qual é a documentação necessária para a apresentação de um projeto elétrico quando submetido à concessionária de serviços elétricos, no nosso caso aqui especificamente para a concessionária Energisa. Então, até a nossa próxima aula.